que é o Missioncast, seu podcast que fala um pouco sobre missão, um podcast pop no Salt Miaém, com os alunos Enilson, o Jordi, o Doval e também o Tolito, e eu que nos falo, o Valnei. Nós estaremos falando um pouco sobre a importância do evangelismo no ministério pastoral. E aqui eu inicio com a pergunta para meus amigos, de que forma o evangelismo ele transformou a sua visão do ministério pastoral? E aí eu pergunto para o início aqui, de que forma transformou isso? Bom, ele transformou de forma positiva, né? Você pegar uma teoria e já colocar em prática, é totalmente diferente. Tem igreja que te apoia mais, tem igreja que te apoia menos, e você tem que unir força para poder trabalhar. O que mais impactou foi a importância de eu ver a relevância, né? De eu ver, na verdade, as pessoas serem transformadas, você pegar Jesus para elas, as pessoas que muitas vezes você achava que conhecia Jesus e não conheciam, elas poderem entender sobre Jesus e poderem entregar a vida a Ele. Então eu acho que isso foi o que mais me marcou, né? E poder, logo depois do Salt, concluir e poder também continuar pregando desse Jesus para as pessoas que necessitam. E eu acho assim, Wilson, às vezes a gente sai daqui com a ideia do ideal, né? Aquilo que a gente acha que a gente vai fazer, mas chega lá, o real é totalmente diferente. E aí eu não sei o que os amigos acham, aí perguntar para o Doval, como foi elaborar uma ideia aqui no Salt e chegar lá tem que fazer uma ideia totalmente diferente? O que eu achei interessante na minha prática de evangelismo é que nós saímos daqui como andando a segunda milha, que é uma linguagem que nós utilizamos, né? A gente chega correndo, ouvimos todas as teorias em sala de aula, os colegas que foram no ano anterior, eles vieram falar, nós estávamos ali fervendo para iniciar a nossa trajetória, construir a nossa história de evangelismo. Nós idealizamos vários pontos como faríamos, as ferramentas. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tive que desacelerar um pouco para pegar o ritmo da igreja local. Então, não é eu fazer sozinho, mas eu conduzi a toda a igreja, toda a comunidade a trabalhar junto comigo. Eu acredito que o evangelismo não é só ir e executar, mas fazer com que toda a comunidade trabalhe junto. E assistência, pastoreio, nessa comunidade também tem que desacelerar com você, de que forma você conseguiu fazer isso, na verdade? De desacelerar o seu ritmo. Assim, né, a gente pensava que usar algumas estratégias de divulgação, iniciar logo assim que eu chegasse na cidade, mas eu percebi que não deu para chegar já agilizando as coisas. Eu esperei 10 dias para poder iniciar todo o planejamento, ir na igreja. Eu fiz madrugada de poder aqui com a igreja, fiz oração, visitei alguns membros para chamá-los para a missão, tentar animar a igreja para trabalhar comigo. Não foi só chegar e executar, eu tive que desacelerar esse sentido. E a gente vê, acho que não foi só o desafio do Doval. E aí eu já passava um ano de evangelismo diferente, foi um ano fluido. Como foi chegar na contagem, você exerceu o ministério pastoral ali durante o seu evangelismo na contagem? Então, a proposta do Salt, a princípio, era que nós teríamos que cumprir 3 requisitos durante 3 meses, né? Cada mês nós teríamos um objetivo. O primeiro deles, para você entender, seria, nós tivemos como objetivo ali a questão da preparação, preparar o campo para você começar o segundo processo, que é o processo da proclamação, e finalizar ali com o último, com o processo da conservação, né? Para mim foi bem desafiador, porque paralelo ao próprio evangelismo, estava cuidando de uma equipe de comportagem. Apesar de ser uma equipe pequena, nós tínhamos um desafio porque os resultados e o objetivo de alcançar esses resultados não diminuíram, apesar da equipe ser pequena. Então tínhamos que levar o próprio grupo de comportadores a um outro nível, que eram meninos que estavam saindo do programa de casa em casa e acabei inserindo todos eles no sistema de indicação da região, né? Inexperientes, todos eles com exceção de um, e aí nós conseguimos fazer esse processo. Só que os meninos acabaram também sendo uma mão na luva, porque eles acabaram me ajudando também no processo de evangelismo, onde levantavam os contatos, mapear o bairro, visitar algumas pessoas, abrir alguns distribuidores. Eles acabaram me ajudando nesse processo. Então, além da igreja, eu também tinha um grupo de comportadores que puderam me ajudar, apesar de também passar o dia dando assistência para eles e algumas outras áreas também que era necessário eliminar algumas tarefas. Agora, uma das coisas que para mim foi muito interessante dentro do processo do ministério é que o pastor ele tem várias responsabilidades. Ele não pode deixar a peteca cair acerca do seu crescimento pessoal, ele não pode deixar de cuidar da sua família, ele
ele não pode deixar a igreja com seus vários ministérios, as várias igrejas que vai receber. Ele tem que aprender a conseguir conciliar o seu tempo e o seu processo de crescimento, além da sua vida pessoal que envolve a sua família, de uma forma harmônica, de forma que ele consiga dar conta de tudo isso, e principalmente não faltar no lugar que é mais importante para ele, que é no seio familiar. Então, para mim, o maior aprendizado nesse período agora que eu passei, que eu estava com duas responsabilidades, estava com a atenção dividida, era não esquecer que, apesar da atenção estar dividida pelo foco ser na missão, eu também não poderia esquecer da minha família. Então, eu precisava dar atenção para a minha esposa, que estava me acompanhando também, de algum momento para estar com ela. Então, um dos meus aprendizados que ficou é que eu não posso viver do culto e esquecer o culto de casa. Então, essa para mim foi uma das grandes lições, eu preciso aprender a encontrar o equilíbrio de tudo isso. E para você que está vendo do lado, o que é mais interessante é que a gente vê duas faces, na verdade. A face do evangelismo público, só voltada como pastoreio da igreja, e a face do evangelismo público na reportagem, onde ele também tinha que vender, ele tinha que ter dedicação, capacitar os condutores, e não ligar diretamente para a igreja, né, Heitor? Eu acabei lidando com a igreja. Eu consegui ainda assumir algumas responsabilidades da proposta que foi apresentada para a gente no período de treinamento aqui na FAI, né, em inglês. Foi a questão de conseguir ainda fazer uma semana de oração, eu consegui mobilizar a igreja, consegui entrar ali em terreno, consegui haver alguns estudo bíblico. Então, nas folgas, quando apareceu alguma folga, eu estava dando estudo bíblico. Então, não dava para ficar brincando. Quando eu estava no estudo bíblico, eu estava dando assistência. Quando eu estava dando assistência, eu estava no estudo bíblico, ou tentando mobilizar a igreja aí, eu conseguindo alguma coisa para conseguir avançar. E é muito interessante como que a comportagem se conectou com o evangelismo. Que aqui do lado é que tem um dos líderes da programa, né? O Jordi. Me diga aí, Jordi, como é deixar a liderança de uma equipe de comportagem tão grande como é a Furacão e vir agora estar sendo líder de uma igreja e executando o seu projeto de evangelismo e sendo pastor daqueles igrejas, daquele povo? Bom, na verdade, o que eu pude perceber do evangelismo é que boa parte dos aprendizados que a gente acaba adquirindo na comportagem, boa parte deles você consegue aplicar no evangelismo. Principalmente se tratando da minha realidade, por exemplo. O que eu tive de treinamento no evangelismo foi um intensivo que a gente fez aqui no sábado. E a lição é a teoria, né? E a gente sabe que, por melhor que seja a teoria, quando você vai para uma realidade mais prática, você consegue perceber a diferença. Então eu lembro muito bem assim, que durante os dias que eu estava aqui no evangelismo, logo no início, na verdade, e aí os desafios eles vinham diante, como eu não tenho muita experiência com o evangelismo, eu lembrava da comportagem. De algumas coisas que a gente já sabia, já fazia ali, e principalmente no sentido de lidar com os problemas, com os desafios, com as dificuldades. Né? Então, assim, uma coisa que eu pude perceber é que a comportagem em si é muito real no âmbito do evangelismo. Né? E são duas coisas que não são distintas, na verdade. Porque às vezes a gente está falando com alguém que acha que comportagem, evangelismo é algo muito distinto, né? E acho que a opinião de todos acham isso, que na verdade não são distintas, são coisas juntas. Porque a gente usa ali a persuasão, às vezes, ali para tomar uma decisão, pessoas que estão em decisões. Ali a gente usa a técnica de meu contato também para conseguir amizade. E aqui eu deixo aberto. Vocês também, no seu evangelismo, puderam utilizar essas técnicas da comunidade também? Vocês aprenderam nesse curso? Sim. Eu acredito que tudo se interliga, né? Sim. Comportagem, evangelismo, mas nós somos uma realidade do norte, né? E lá no norte nós utilizamos sim essas habilidades na visitação, da constância, de não desistir, às vezes não coincidir o horário do estudo, do acompanhamento, a gente tinha que voltar depois, entende? Há um apelo que a gente faz para as pessoas também, todos os dias, e depois a gente tem um acompanhamento, não é só o público. Eu acredito que 80% dos resultados do evangelismo são assim simples. Você ir lá com a pessoa, fazer um lanche com a pessoa, conversar com a pessoa, tomar uma água, criar um vínculo de relacionamento com ela. E a outra parte, eu acredito, dos 20% é quando você está ali no público, né? Falando com elas, mostrando o contexto bíblico, mostrando Deus para ela, e ela vai ter esse engajamento e ali aceitar a mensagem. Uma coisa que é muito interessante assim, nessa relação de evangelismo com comportagem, na minha visão, onde elas acabam se parecendo muito. Por exemplo, quando eu comecei a conversar com o pastor, onde eu ia realizar o evangelismo, né? Algumas coisas eu ainda solicitando a ele, mas nem tudo ele pôde me ajudar. Aí eu perguntava, pastor, é desse jeito mesmo? Ele dizia, olha,
O evangelismo, na verdade, é onde a igreja ela entende, e é onde a igreja, na verdade, ela vai perceber se de fato você tem a vocação pastoral. E aí você chega no evangelismo, a maior parte das coisas que você esperava já ter pronta, não é uma realidade. É ali onde você percebe que você, claro, depende 100% de Deus, mas que depende também 100% de você ir. E a comportagem não é diferente. Você vai para uma campanha ou de estudantes, ou se você trabalha como efetivo, se você cai no campo, se você não tem a, digamos assim, a atitude de ir, de fazer a sua parte, de fazer as coisas acontecer, independente das dificuldades, você acaba permanecendo na mesma situação. Então, hoje a região norte do país, assim, quando a gente fala de evangelismo, a gente já sabe que para muitos acreditam que é um pouco mais fácil de você acabar conseguindo, né? A questão dos resultados, mas na verdade acredito que é uma terra fértil, onde você realmente, se você trabalhar, você acaba colhendo esses resultados, mas assim, os desafios eles são muito parecidos, imagino eu, com boa parte do Brasil. Né? E aí tem uma questão, que é uma frase que as pessoas usam muito, campo batinho. Eu ouço, né? O campo tá batindo, tem lá na comportagem. A gente vê na comportagem. E no evangelismo, eu fiz evangelismo onde tinha sido feito uns 10 evangelismos ali. Então tá queimado. É Deus. O que eu posso dizer é Deus? Porque se fosse depender da minha oratória, da minha fala, do meu conhecimento teológico, eu não ia converter ninguém. Porque não é eu, é o Espírito que conduz, né? E o que eu precisar de vários pontos que a gente compartilha comumente é que não dependeu da gente, dependeu principalmente de Deus e nossa vida. E aí a gente vai avançando aqui para uma das últimas perguntas, de que maneira, a partir de agora, quando você sai do evangelismo e volta para o SALT, você agora está se preparando já a formatura, você se vê como pastor hoje. E aí eu vou começar com o Ítalo, e a gente vai seguir adiante. Então, querendo ou não, nós vamos lidar diretamente com pessoas. A gente falou muito sobre comportagem, e dentro do sistema de comportagem nós lidamos com pessoas, e nós percebemos que dentro da comportagem nós deixamos um material que ele, logo, no futuro nós iremos colhidos, no céu. Mas dentro de uma igreja não, dentro de uma igreja, de um ministério pastoral, assim como se for distrital, você está com problemas reais, que a maioria das vezes as pessoas vêm trazendo os problemas e querem que você dê a solução, a maioria das vezes, pronto para elas. Dentro dessa realidade tem muitos desafios, porque tem um desafio de você saber como conduzir tudo isso, levar a pessoa a entender que a solução do problema no princípio é Cristo, mas ela precisa tomar essa decisão para permitir que Cristo resolva esses problemas que ela está trazendo para a gente, são vários, como os familiares e outras áreas também. Eu acredito que como ministro você tem hoje, percebendo e pensando a respeito do ministério que vamos exercer, se Deus permitir, a partir do ano que vem, esse desafio de permitir Cristo também nos usar para que as pessoas consigam enxergar Cristo em nós e perceber que, através de nós, Cristo está atuando não só em nossa vida, mas que por meio de nós, Cristo tem as orientações com base na Bíblia, na vida das pessoas também, que vale a pena elas confiarem naquilo que nós estamos apresentando para elas, que vale a pena elas confiarem principalmente, não só no que nós estamos apresentando, mas naquilo também que a Bíblia está dizendo para elas. Então, direcionar as pessoas a Bíblia, orientar elas a respeito de como elas vão proceder com o governo cristão. Então, para mim, hoje, depois do evangelismo, acendeu ainda mais a chama com o desejo de servir a Deus, porque eu acredito que os dons que Deus gostaria que eu tivesse, apesar de não ser o melhor instrumento. Eu acredito que nós somos aqueles dos quais Deus quer usar, apesar de não ser o melhor instrumento, mas Deus quer nos usar poderosamente se nos colocar nas mãos dele. Isso é maravilhoso, porque o evangelismo como a gente já falou aqui, realmente a gente define se a gente é ou se a gente não é. E aí, pegando o gancho de Ítalo de uma ponta para a outra, eu vou perguntar para o Enilson. E para você, Enilson, como foi a sua experiência e agora como ministro, como você se sente? Bom, primeiro foi uma experiência muito importante e positiva. Tivemos desafios, como creio que cada um dos nossos colegas que aqui estão, e você também que está aí nos ouvindo, você também vai ter desafios sobre evangelismo. Porém, pegando um pouquinho da reportagem, acho que a resiliência, a persistência, você não desistir, é muito importante. E hoje, olhando para mim, eu me sinto mais preparado. Claro, a gente não pode estar 100% preparado, mas deixar Deus nos conduzir, deixar Deus me conduzir todo o processo é muito importante. Eu me sinto mais preparado e entendendo também que cada igreja tem a sua realidade, eu vou ter que me adaptar à realidade de cada igreja, mas você vê ali
quando você consegue envolver a igreja, se dá para ela, envolver a igreja para que ela possa te ajudar, você com certeza vai ter um excelente resultado. Mas, através disso, está muito trabalho. A visitação é muito importante. Você ir na casa da pessoa, você conversar com a pessoa. E hoje eu olho para trás e vejo que valeu a pena os desafios e continuar trabalhando muito para colher os frutos. E você vê hoje, por exemplo, né, uma realidade onde tive que plantar 2 igrejas, do zero. Então você olhar para a igreja e ver lá os irmãos que você teve a oportunidade de batizar, e ver frutos agora, de pessoas que você tinha lá atrás, isso é muito importante e positivo. Então, que nós possamos permitir ser usado por Deus para plantar novas igrejas e permitir que Deus abençoe outros corações também. Muito bacana. A gente falou isso mesmo no início, né? A gente fica muito feliz em ver aquilo que a gente fez frutificando, não morrendo. E uma realidade da vida que às vezes é difícil, é que às vezes a gente consegue muita gente e quando vai ver não tem ninguém. Mas quando a gente vê que cada que a gente fez, o pessoal permanecendo, só multiplicando, isso é uma medida. Interessante também a gente perceber que no Ministério Pastoral agora nós saímos com uma ênfase, evangelismo. Então a nossa mente estava voltada 100% para o evangelismo. Então nós corremos atrás, nada mais estava aí na nossa cabeça. Mas quando formos para o Ministério Pastoral, nós sabemos que não vai ser assim, né? Vai ser apenas uma parte do todo. Então a gente foi uma boa experiência no evangelismo, mas no Ministério Pastoral, quando de fato a gente estiver assumindo o nosso distrito, nós vamos ter que dividir, não, talvez a gente vai saber como fazer, mas o tempo é diferente. É que nem quando a gente vive com saúde. A gente acha que ser pastor é só pregar. Aí da pregação só é 10% do todo. Porque na verdade é pregar, é visitar, é cuidar, é estar presente, é também estudar. E você que está aí do outro lado, talvez seja ouvindo, você que está olhando, mas tem vontade de ser. Você está olhando, ser pastor não é apenas pregar, mas é um todo maior do que isso, né? Não só, né, no Ministério Prático do distrito, porque, por exemplo, a respeito da pergunta que você fez ao Oriente, né? Eu vim para o seminário fazer teologia como uma perspectiva. Você é aquele jovem que algum momento entendeu ser chamado por Deus. A maioria de nós recebeu um chamado bem parecido. Você entendeu que você gostava de estudar a Bíblia, gostava da verdade do bíblico, era envolvido com a igreja, então você entende que você é chamado por Deus. Você chega aqui com uma mentalidade totalmente diferente. Os anos se passam, né? Pelo menos eu vim para o seminário com essa perspectiva, cara, desejo ser um pastor distrital. Aí, com o tempo, por exemplo, na minha própria experiência, eu tive um contato com o contrário. Eu tive o privilégio, tenho até hoje a oportunidade de trabalhar com pessoas que me inspiraram também a ver essa ala da igreja, porque quando a gente fala do ministério, a gente pode ser tentado a pensar, poxa, a igreja é só um distrito, ou a igreja é só a escola, ou a igreja é só a comportada, né? Então eu tive um momento também ali que eu olhei agora para o comportada, é basicamente minha área. E por que isso aconteceu? Porque eu estive basicamente 4 anos aqui, raros momentos que você vai para a parte pastoral ou vai para uma semana de calvário, mas você está muito imerso ali na vida mais teórica, na vida acadêmica. Então, resumidamente, né, qual é o sentimento que eu tenho, para finalizar aqui, pelo menos a minha fala, né? Qual é o sentimento que eu tenho depois do evangelismo? Cara, é assim, independente da área que a gente vai receber um chamado, ou a área que eu tenho mais habilidade ou não, né, eu tenho um sentimento de que hoje, literalmente, eu desejo me permitir ser usado por Deus. Independente de qual seja a área que eu vou atuar, seja na reportagem, no distrito, ou na educação, né, hoje eu me sinto assim, bem mais disposto a literalmente cumprir com aquela frase que a gente ouve muito, né, que é ir aonde Deus mandar. Às vezes a gente fala isso, mas voltar para os caras. Ir onde Deus mandar, mas é onde eu quero. Quando eu quero trabalhar nessa área, então. Uma coisa que foi marcante, assim, nesse sentido. Uma coisa que a gente deixa como sinal de todo evangelismo é que o nosso propósito no início não é ser servido, mas o principal deles é servir. Então você que está nos ouvindo aí, o seu propósito não é ser servido, mas sim servir. Aí a gente vai passando aqui, Durval, conte um pouquinho como você se sente hoje.